Oi, espíritos! Vamos falar sobre vocês porque você é isso mesmo que eu estou falando. Você é um espírito envolto aí num perispírito vivenciando experiências aqui no mundo material. Olha que legal, estamos todos no mesmo barco. Toca aqui na mãozinha de mamãe. Como nós estudamos aqui com descontração, mas levando a sério, nós vamos começar lendo a definição do que é espírito, que está lá no Livro dos Espíritos. Na questão 76, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, o que é isso que a gente está vivendo aqui, gente? A gente está vivendo experiências no mundo material, mas a verdadeira existência encontra-se depois de tudo isso daqui, lá no mundo espiritual. Enquanto você está aqui no mundo material, no mundo corpóreo, tudo bom, você é considerado um espírito encarnado, ou seja, é aquilo que chamamos de alma. Fora do mundo material, espírito. Dentro do mundo material, alma, espírito encarnado. Você percebeu que eu falei perispírito, que você está envolto num perispírito? Porque em nós existem três coisas. Existe o corpo, essa coisa bela que você está vendo. Existe o espírito, o nosso princípio inteligente, que está aqui dentro do nosso corpo. Não dá pra você ver, mas ele está aqui dentro. Sabe naquela época que você assistia Power Rangers? Lembra que os Power Rangers entravam num robô bem grandão e eles ficavam lá dentro e eles controlavam o robozão pra vencerem as suas batalhas? Então, nós somos os Power Rangers dentro do corpão do robô e estamos aqui tentando vencer as nossas batalhas. E além do corpo e do espírito, nós temos também o perispírito. É como se fosse um segundo corpo do espírito. O perispírito é um laço que une o espírito ao corpo. E quando a gente morre, que eu gosto de falar que a gente não morre, porque a gente não morre, a gente continua. Quando a gente desencarna, a gente só sai da carne, o nosso corpo fica se destruindo, sendo comido pelas larvinhas na terra. O nosso segundo corpo não morre, ele permanece, ele segue envolvido no espírito. Esse segundo corpo é tipo o Gasparzinho, tô brincando, mas é um corpo etéreo, ou seja, um corpo assim, que ele não é visível para nós, mas é ele que nos permite ter as nossas impressões fisiológicas, as nossas sensações, as nossas percepções fisiológicas. Parece um monte de informação, né? Mas acredite, isso aqui é só um resumão, tá? Mas eu vou aproveitar e abrir um parênteses para dizer que o espírito, o perispírito, essas coisas não são invenções do espiritismo. O perispírito faz parte do que nós somos. É por isso que eu falei dele, porque não tem como você falar de espírito sem falar de perispírito. Uma coisa está sempre ligada à outra. Se a gente for lá na questão número 23, o que é o espírito? Os espíritos respondem: o espírito é o princípio inteligente do universo. Uau, que complexo! O espírito é um princípio inteligente ou um princípio espiritual que Deus criou. A nossa origem se deu há tanto tempo, mas 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 há tanto tempo, que essa concepção de tempo se perde na noite dos tempos. Uau, que bonito! Eu peguei isso na internet. O que eu tô querendo dizer? Que até a gente chegar aqui onde a gente está hoje, a gente já passou por tanta coisa. Para você ter noção, a gente já passou por todos os reinos da natureza. Nós existimos primeiro lá no reino mineral, depois no reino vegetal, depois a gente passou a existir no reino animal e finalmente chegamos ao reino hominal. O nosso princípio inteligente precisou passar por tudo isso para ir se aprimorando. E foi só quando a gente chegou no reino animal, passamos a ser chamados de fato de espírito. Mas aí quando a gente se transforma em espírito, a gente chega todo mundo no mesmo estágio, todo mundo simples e ignorante. Foi assim que Deus nos criou, todos no mesmo degrauzinho ali, mega primitivos. E aí a gente foi evoluindo através das várias reencarnações até chegarmos aonde a gente está agora. A nossa mira agora, o nosso foco, o nosso objetivo principal
é o nosso crescimento espiritual. A gente está numa busca, às vezes até meio que inconsciente, de um aprimoramento, de um desenvolvimento moral, espiritual, para que a gente, através dessa melhora íntima, a gente possa alcançar mundos mais evoluídos, porque a Terra ainda não é um mundo muito evoluído, não. E até a gente chegar nesses mundos mais evoluídos, neguinha, vai ter chão, viu? Pode ficar tranquila que vai ter muito chão pela frente. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu preciso de inúmeras reencarnações aí para dizer que melhorei um tiquinho assim, ó, de nada, na minha intolerância, na minha impaciência, na minha safadeza. Não, safadeza, eu não sou safada, gente, para. Mas aí é uma regrinha. Todos os espíritos, eles estão sempre progredindo. Não existe retrocesso. A gente pode estacionar, mas voltar a gente não volta, a gente não regride. Isso é um pouco difícil da gente entender quando a gente olha para muitas situações que acontecem, por exemplo, no nosso país. Mas é assim que acontece. Uma hora, todos nós, sem nenhuma exceção, vamos nos tornar espíritos puros. E quando a gente chegar nesse patamar, a gente para de ter a necessidade de encarnar. Que legal, você não vai precisar mais voltar para cá, bicha! E a gente vai evoluindo à medida que a gente vai passando pelas provas que não são poucas, que não são fáceis e nunca serão. Desculpa, mas é a verdade. À medida que a gente vai passando por tudo isso, com menos lamúrias e mais confiança de que tudo é justo, porque Deus é justo, Ele é perfeito, Ele é sábio, não existe outra alternativa a não ser vencer, vencer. Power Rangers, hora de mofar!